Murilo, um prazer te receber por aqui. Como você está? Prazer é meu e obrigado pelo espaço. Quero falar um pouco mais sobre as novidades, as últimas notícias relativas ao desaparecimento dessas duas pessoas que você citou, o jornalista Dom Phillips e o indigenista da FUNAI, Bruno Pereira, no Vale do Javari, uma região conhecida por abrigar o maior número de povos isolados do planeta. Por enquanto, as notícias não são animadoras. Há uma série de órgãos públicos, federais e estaduais fazendo buscas desde ontem e a gente não tem até agora nenhuma novidade, nada, nenhum vestígio que possa indicar o paradeiro desses dois. Vamos lembrar que eles foram vistos pela última vez no domingo de manhã, faziam o trajeto entre uma comunidade ribeirinha, comunidade de São Rafael, até a cidade mais próxima, que é Atalaia do Norte. Nesse trajeto que deveria durar 2 horas, eles nunca chegaram, nunca apareceram. Já se vão mais de 2 dias desde que eles deixaram essa comunidade ribeirinha. O jornalista Dom Phillips, que você está vendo aí na tela, estava com o Bruno Pereira escrevendo um livro sobre a Amazônia, um jornalista que é inglês, mas radicado aqui no Brasil, e o Bruno Pereira estava então apresentando a região para ele, mostrando, apresentando lideranças para que ele pudesse conversar e fazer essa reportagem. Mas, no meio desse caminho até a cidade de Atalaia do Norte, eles desapareceram e não foram mais vistos. O ânimo das lideranças indígenas com quem eu conversei, lá do Vale do Javari, não é nada bom, viu? Eles dizem que já perderam a esperança, já se vão mais de 2 dias, acreditam que ele tenha sido vítima de uma emboscada. É uma região profundamente atingida por pesca, caça ilegal, por corte e extração de madeira ilegais e também há registro de presença mais recente do narcotráfico nessa região. Embora na região especificamente onde esses dois estavam, os indígenas me contam que não há presença de facções relacionadas ao tráfico de drogas. Eles acreditam que houve uma represália, um ataque contra o Bruno Pereira, direcionado principalmente ao indigenista licenciado da FUNAI, que conduzia operações com esses indígenas, em parceria com os indígenas Canamari, que vivem nessa região, contra esses pescadores e caçadores ilegais. Esses indígenas me dizem também, e as organizações dos povos indígenas, nos dizem que a presença de caçadores ilegais aumentou muito no território nos últimos tempos. Eles vêm reclamando há bastante tempo que a FUNAI deixou de atuar na região, inclusive na região de uma comunidade que se chama Jariná, uma comunidade extremamente isolada. A FUNAI prometeu uma base de proteção para esses indígenas. No Brasil, de fato, nós já reportamos também que essa base nunca foi construída. E vale lembrar que o Bruno Pereira, esse indigenista, que é muito reconhecido, considerado um dos indigenistas mais importantes em atividade no Brasil, se licenciou da FUNAI justamente porque percebeu que a FUNAI não estava a fim realmente de promover um combate, né, uma fiscalização nas terras indígenas, nos moldes em que o Bruno Pereira e os indigenistas do Brasil, de maneira geral, consideram adequados. Por isso ele se licenciou, foi trabalhar diretamente em parceria com os indígenas e agora a gente tem a notícia desse desaparecimento, que já dura mais de 2 dias, e os indígenas, os parceiros do Bruno Pereira, lá da região do Vale do Javari, começam a perder as esperanças. Murilo, é importante a gente lembrar também que a organização, junto à qual o Bruno trabalha, disse que eles receberam ameaças, antes desse desaparecimento. Então, assim, foi durante essa semana em que eles desapareceram, eles receberam ameaças. Eu queria saber se você tem informações sobre a atuação do Exército, da Marinha, nessas buscas, porque as organizações indígenas têm dito, inclusive, que a Marinha não levou equipamento que pode ser utilizado, assim, que sirva para esse tipo de busca. A gente também tem informações de que não há aeronaves sobrevoando, porque parece que também o Exército não autorizou o uso dessas aeronaves. O que você tem a dizer sobre essa atuação do governo?
Ontem o Exército publicou uma nota dizendo que tinha sim estrutura e equipamentos adequados para atuar na região, nas buscas, mas disse que aguardava uma orientação, uma determinação do alto escalão. O que quer que isso signifique? Ao longo do dia de ontem, as organizações indígenas, os indigenistas, familiares do Dom Phillips fizeram pressão para que as autoridades federais colocassem, como você falou, aeronaves para sobrevoar a região, para que pudesse ajudar na localização. A Marinha, ela faz aquele trajeto que diz respeito ao curso dos rios, mas na possibilidade de eles estarem em uma área mais fechada de mata, mais para dentro da mata, a atuação do Exército é considerada fundamental por todo mundo que conhece a região. No final da noite de ontem, o Exército enviou uma nota, publicou uma nota, dizendo que ia sim enviar uma aeronave para fazer o sobrevoo da região e buscar o Dom Phillips e o Bruno Pereira. Mas as organizações indígenas, e notadamente a Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que representa todos os povos indígenas que vivem nessa terra indígena, criticou fortemente a atuação do governo federal. As lideranças locais também me dizem que não estão vendo o empenho adequado. O que a gente viu também ao longo do dia de ontem e hoje foram autoridades, inclusive do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, dizendo que iria colocar a estrutura de segurança pública do estado, Polícia Civil Militar, à disposição dessas buscas. Mas, até agora, os indígenas e os indigenistas criticam essas medidas e dizem que a presença tanto das forças de segurança nacionais, como o Exército, Marinha, e também as autoridades do Estado, a presença dessas autoridades são insuficientes para conduzir uma busca na escala que é necessário. Eu convido o ouvinte e o telespectador até entrar, o internauta entrar no mapa para poder observar o tamanho, a vastidão e o isolamento geográfico da região. Nós não estamos falando de uma região que é como o interior de São Paulo, por exemplo, que é uma região urbanizada, com estradas, infraestrutura para locomoção. É uma região com uma logística extremamente difícil e, na hipótese deles estarem embrenhados na mata, todos consideram que é fundamental um apoio logístico muito maior do que o que está sendo empreendido até agora. Puxa vida, Murilo, peço para que a gente fique em contato, qualquer novidade você traga aqui para a gente. Agradeço desde já a sua participação e as informações que você compartilha aqui com o Bom para Todos, viu? Um bom trabalho para você por aí e a gente fica em contato. Um abraço. Um abraço e a gente fica na torcida pela localização breve do Bruno Pereira e do Dom Phillips.